Você morre de medo de ir pro umbral quando desencarnar, né, menina? E se eu te disser que vibratoriamente você já pode estar vivendo dentro dele? Tipo, aí na sua casa mesmo. O umbral não é apenas um endereço geográfico do pós-vida daqueles espíritos atormentados. Ele é um estado mental. E é a partir desse estado mental que se constrói o espaço no astral. Então hoje eu vou te mostrar esses 5 sintomas, 5 sinais claros de que você pode estar com o seu mental aí sintonizado no umbral. Vem comigo. Mas antes de eu falar os sinais para você, deixa eu explicar um pouquinho o que significa umbral. No contexto espiritual, umbral é a 4ª dimensão. E a gente chama de umbral comumente zonas mais densas, espaços mais infernais, onde os espíritos atormentados ficam, mas na prática o termo umbral significa portal, passagem. Então quando nós estamos na 3ª dimensão com o corpo físico, desencarnamos e a alma vai para a 4ª dimensão, esse local onde ela fica se chama umbral. Então, essa característica, existem camadas umbralinas, então camadas mais densas, menos densas, mais sutis e bem suaves, como por exemplo o nosso lar, que é uma cidade astral com vibração bem elevada, ou a gente pode ir para zonas umbralinas mais terrenas, dentro da nossa crosta mesmo, e tem zonas umbralinas mais densas, que são aquelas que a gente chama de umbral grosso, onde espíritos que estão muito angustiados e desequilibrados ficam. No entanto, quando a gente fala dessas zonas, as pessoas têm muito medo de ir para lá como se fosse um castigo, e não é sobre isso. A gente vai explicar hoje aqui, e você vai entender que o que determina para onde você vai é o seu estado de espírito, ou seja, como você está vibrando mentalmente, e essa mentalidade ela se mantém tanto no corpo físico como fora dele. Então, se você está em desequilíbrio hoje na matéria, vivendo aí ansioso, angustiado e desencarnar, esse estado se mantém. Então, por amor, isso não é uma culpabilização, isso não é uma punição. Por amor, você vai ficar em um local onde é mais confortável vibratoriamente. Ou seja, se você está muito denso, se eu te levar, por exemplo, para uma colônia espiritual, leve, com vibração alta, incrível, pode te incomodar. Pensa assim, você está no escuro, com o olho fechado, naquele breu. Qualquer luzinha que você vê no quarto, você consegue enxergar com clareza. A gente meio até que fica parecendo gato enxergando tudo. Se de repente alguém acende a luz ou abre a janela, aquele solzão que vem no nosso olho, o que a gente sente? Incômodo, dói, fica desconfortável, dá dor de cabeça. É mais ou menos assim que os espíritos, quando estão muito desequilibrados, ficam dentro da escuridão do seu estado mental. Então trazê-los para uma luz muito intensa vai prejudicá-los. Então, por amor, as coisas vão subindo na escala. E é por isso que existem essas zonas umbralinas. Então entenda, o nosso estado vibratório é o que conduz como que vai ficar o nosso mundo astral, o mundo espiritual, que ele é muito plástico. Nós temos formas, pensamentos, nós criamos e vibramos o tempo todo. Então, muitas vezes, quando o espírito está em desequilíbrio, ele fica poluindo a psicosfera, fica poluindo ali aquele campo astral. Então imagina, um agrupamento de espíritos em desequilíbrio, eles vão ficar poluindo ali o astral, e aquilo vai criar uma camada densa, como se fosse uma chaminé poluindo. Essa camada densa faz com que diminua a luminosidade, por exemplo, do Sol. Por isso que algumas pessoas descrevem as zonas umbralinas densas como um lugar noturno, um lugar frio, um lugar úmido. Por quê? Porque não tem iluminação, não tem sol. Mas também isso é uma explicação filosófica para falar que não tem luz da consciência. Quando você não tem luz da consciência e foca somente na dor, a tua dor amplifica. E é por isso que as zonas umbralinas são lugares de tanto sofrimento. Muito bem, agora que vocês entenderam que o umbral não é um lugar de culpa e negatividade, e sim um lugar de ajuste e equilíbrio, conforme você vai se equilibrando psiquicamente e energeticamente, você vai subindo na escala e vai sendo conduzido para os ajustes necessários. Eu vou explicar agora quais são os 5 sintomas normalmente que as pessoas podem ter que descrevem um estado mental que te coloca no umbral e você não precisa estar desencarnado para sentir isso. Vamos lá? Número 1.
pensamentos em looping. Sabe aquela monoideia? O cérebro fica travado, só fixado naquela ideia? A gente chama isso de obsessão mental mesmo. A obsessão mental é quando você passa por alguma situação que te desequilibra de alguma forma e você fica fixo, achando que só existe aquela forma de pensar ou aquela saída. Isso te coloca um antolho de cavalo na frente e você só enxerga ali, você deixa de ver todo o resto que poderia te oxigenar, te dar luz e fazer você sair daquele padrão de pensamento. Quanto mais os pensamentos forem negativos, maior é o seu estado vibratório denso. E aí você começa a ter pensamentos mais coerentes com o estado que você está vibrando. Ou seja, o cérebro ele é só um processador. Então, se você estiver focado ali porque o seu emocional desequilibrou e você está com muita raiva, o seu cérebro começa a processar apenas o teu estado emocional. E isso vai criar um espaço no seu perispírito, nas suas energias, mais negativo e, consequentemente, a vibração que você vai começar a captar na psicosfera e dos amiguinhos espirituais vão estar coerentes na mesma faixa de frequência. Isso vai reforçar a tua monoideia. E aí você entra num ciclo vicioso. Então, prestem atenção se vocês estão fixados em alguma ideia negativa, densa, desequilibrada. Principalmente quando vocês ficam apaixonados e isso entorpece demais vocês, tá? Número 2, cansaço excessivo. Aquele cansaço, aquele sono que você dorme 10 horas e não resolve. Por que isso pode ser um sintoma umbralino, por assim dizer? Porque quando o nosso emocional está em desequilíbrio com o nosso mental, quem sofre é o duplo etérico e o corpo físico. Só para vocês entenderem, existe uma hierarquia de corpos e a consciência navega entre eles. Então, quando a gente fala de corpo físico, corpo denso, muita energia ali, o duplo etérico é a cola que gruda o perispírito, né, que é o nosso corpo astral, no corpo físico. Então, o duplo etérico ele é uma estrutura semimaterial. É nele que está os chakras, é nele que está a energia vital e tudo aquilo que sustenta tanto o corpo físico quanto a estrutura perispírito. Então, se o seu perispírito, que é o corpo mental e o corpo emocional, entrem em desarmonia, para sustentar essa briga aqui, você vai puxar mais energia. Quando você dorme, o que acontece? A gente tem aquela soltura do corpo, não é? O perispírito ele sai para deixar o corpinho descansando. Corpo físico é bateria energética. Perispírito é o veículo que está com a nossa consciência. Duplo etérico é o que gruda os dois. É o fio de prata, que a gente chama o famoso fio de prata. Então, se você está aqui em desequilíbrio, se a sua vibração está densa, porque você está sustentando isso ao longo dos dias, esse desequilíbrio vai ficar aqui no perispírito. O que acontece? Nosso campo áurico possui muitas vibrações. Se você está com as vibrações densas, isso pode afetar o perispírito. Então, o que acontece? Naturalmente, o seu duplo etérico começa a mandar mais energia para proteger, para diluir aquelas vibrações, aquelas fumacinhas negras que ficam no nosso campo. Para isso acontecer, quem sustenta isso é corpo físico. Então, mesmo que você durma bastante, você vai acordar com aquela sensação, nossa, tô esgotado. Aquela coisa meio uva passa, parece que trabalhou a noite inteira no astral. Provavelmente o seu corpo energético trabalhou muito para sustentar o quadro, para limpar ali um pouco as suas energias. Então fiquem atentos quanto a isso. Não é necessariamente que os espíritos estão te sugando o tempo todo. Pode ser também, mas pode ser também que você está com seu estado vibratório muito rebaixado. 3. Irritabilidade excessiva, aquele pavio curto que a gente fica. Isso também pode ser por conta de um estado emocional alterado. Quando a gente não consegue entender o que estamos sentindo e interpretar isso de uma forma acolhedora, a gente ignora. Por quê? Porque eu não sei, não sinto, ninguém me ensinou, não quero olhar para isso, eu tô irritado, preciso olhar para frente, trabalhar, sabe aquela coisa? E a gente ignora as emoções. Você ignorar as emoções não significa que elas somem.
significa que elas vão crescendo porque elas querem chamar a atenção. A gente fala que isso é a sombra. Se você não coloca a luz da consciência na sombra, ela vai se transformando em um monstrão. Então a gente vai empurrando esse monstrão para dentro e vai ficando com a panela de pressão cada vez mais cheia a ponto de explodir. E isso cria uma tensão no nosso campo, e aí a pessoa fica irritada com qualquer coisa. Quanto mais irritação emocional, maior vai sendo o nosso filtro. Então, tudo que você começa a ver, começa a ficar em desequilíbrio, irritante, e isso vai potencializando, de novo entrando em looping. Sendo assim, o seu estado vibratório cai, e aí as companhias que você vai acessar também serão da mesma faixa de frequência. Lembrem, o universo ele trabalha por equivalência. Se você vibra alto, você acessa vibrações mais altas. Se você vibra baixo, você acessa vibrações mais baixas. Fez sentido? 4. Atração pelo lixo emocional. Vou explicar isso aqui. Quando a gente está em um estado vibratório muito denso, a tendência que a gente tem é de buscar fora como estamos por dentro. Então aquela coisa mais mórbida de assistir só tragédia, de só falar sobre coisas ruins. Essa condição é uma condição também desde a primeira lá da monoideia, mas aqui fica mais escancarada, porque a gente fica nessa frequência. A mesma coisa acontece com as pessoas que estão em desorganização dentro e projeta isso fora. Então acumula muito, deixa tudo bagunçado, a desorganização e a sujeira excessiva é simplesmente manifestação na matéria daquilo que está em desequilíbrio dentro. Por isso que a gente fala no processo terapêutico, né? Desde o começo, a gente vai entender a sintomatologia, entender a origem das coisas para conseguir ajustar, acolher e ressignificar. Então, se você está num quadro de reclamação excessiva, de querer falar só de coisa ruim, só assistir tragédia, filme de terror, aquela coisa sempre muito densa, fique atento, pode ser que seu estado mental já esteja aí acessando essas zonas umbralinas psíquicas. E qual é a grande razão aqui? Eu não quero alarmar ninguém, mas eu quero que vocês entendam que, como uma estação de rádio, se você acessa estações de rádio mais tenebrosas, o conteúdo que você acessa, que você recebe, é esse. Então, tudo que você emana é o que você capta. Capite? E 5, a sensação mais comum que eu ouço nas terapias, que é a sensação de vazio, a sensação de desconexão, de que você foi abandonado por Deus, de que talvez Deus não exista, ou até aquela sensação que o pessoal fala, saudade de um lugar que eu não sei onde é, as pessoas olham para o céu, porque o céu é um lugar muito amplo, então a gente projeta que lá é sempre muito melhor do que onde a gente está. Mas na verdade, isso simplesmente denota um vazio de você não conseguir se conectar. Não é sobre o que está externo, mas principalmente sobre o que está interno. Então entenda uma coisa, Deus não nos abandona, nós nos abandonamos. Quando você não se ama, não se respeita, não percebe seus limites, não se cuida, você projeta isso fora nas pessoas que vão te abandonar. Você projeta isso em expectativas que vão ser frustradas. E você projeta isso em Deus que vai te acolher, a espiritualidade que vai te cuidar. E aí você vê que o resultado não é esse, você se frustra, você se embota e você entra em um estado vibratório bem denso. Isso te coloca em um umbral mental. Por isso que a gente está explicando desses 5 sintomas que muitas vezes te colocam em zonas umbralinas, mesmo no corpo físico. Agora, eu quero saber de você. Se identificou com quantos sinais? 1, 3, 5? Respira. Não precisa se julgar. Tá tudo bem. O primeiro passo é ter consciência. Agora que você está vendo esses sintomas e você começou a enxergar de uma outra forma, não é hora para se culpar, porque a culpa nos derruba mais ainda. É hora de se acolher, de tentar ressignificar esse estado. Porque o problema não é você visitar essas frequências mentais de vez em quando. O problema é você criar morada ali e ficar fixo nelas. Tá, Raul, agora eu entendi que eu tô nessa frequência. O que eu faço agora? Pois é, agora que você entendeu isso, a gente tem que mudar a estação de rádio. E para isso existem técnicas que a gente pode trabalhar a nossa mente, o acolhimento, para ressignificar algumas coisas. Assim como eu faço no processo terapêutico nas sessões. Mas eu não vou te ensinar nesse vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Então hoje eu quero que você perceba se você está enquadrado nesse estado umbralino,
E na sexta-feira eu vou trazer um vídeo explicando quais são as técnicas que eu utilizo para mim e explico para os meus pacientes para eles saírem desse looping vibratório negativo. Uma forma básica de você blindar as suas energias é através do conhecimento. E para isso eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Se você quiser antecipar um pouquinho, você pode fazer uma sessão terapêutica comigo, vai ter link aqui na descrição. Você pode também conhecer os nossos e-books, o Beabá da Espiritualidade e da Mediunidade e o Guia de Sair do Fundo do Poço. Todos eles podem te instruir de uma forma bastante coerente. E coloca aqui nos comentários quais desses sinais para você é o mais forte. Quero conversar com vocês. Vejo vocês sexta-feira, gente. Beijo!